Olha só, eu queria falar aqui com vocês sobre um assunto. A gente vai fazer até um recorte dessa parte, tá? Da diferença, né, do tratamento que o Bolsonaro dava aos brasileiros, aos nipo-brasileiros, aos japoneses de maneira geral, para o tratamento respeitoso que o Lula sempre teve com a população nipo-brasileira, né? E que eu já falei mais de uma vez que fico embasbacada de ver gente tão trabalhadora como os descendentes de japoneses no Brasil votando em Bolsonaro. Não vou aceitar, me recuso a aceitar que gente trabalhadora vote num vagabundo daqueles que nunca mostrou apreço pelo trabalho. Nem ele, nem o Carlos Bolsonaro, nem o Flávio Bolsonaro, nem a Michele Bolsonaro. Esse pessoal nunca trabalhou na vida. Então, um brasileiro trabalhador que trabalha desde novo, desde jovem, né? Como são os descendentes japoneses no Brasil, me indigna ver eles votando no Bolsonaro. Né? Por quê? Por que uma pessoa trabalhadora, honesta, votaria num vagabundo que nunca fez nada na vida, saiu do único emprego que ele teve, que era militar, desonrado pela porta dos fundos do Exército? Uma pessoa honrada, digna e trabalhadora, não faz sentido ela votar em Bolsonaro. Não faz sentido, não vou aceitar nunca, tá? E aí eu lembrei, e hoje vou mostrar para vocês, como é que o Bolsonaro tratava as pessoas orientais, né? Então, ele encontrou um rapaz, feições orientais, no aeroporto de Manaus, já era presidente, e o que é que ele fez? Ó, bota o vídeo aí, Tati. Obrigado. Tudo pequenininho aí? Meu Deus. Olha, eu não votaria num cara desse nunca, que tivesse feito isso, né? E aí depois ele repetiu, saiu matéria na Folha na época, 2019, olha só, coloca a matéria aí, Tati. Piadas de Bolsonaro são alvo de revolta, risos e medo de bullying entre japoneses. O presidente comparou o país e comunidade a coisas pequenas e sites locais citaram teor preconceituoso, né? É falta de amor próprio, uma pessoa votar nele, a pessoa que é descendente de orientais, votar num cara que faz esse tipo de brincadeira preconceituosa, eu acho falta de amor próprio. Para mim, se equipara às mulheres que votam no Bolsonaro. Ou os negros que votam no Bolsonaro, porque os negros, ele já fez piada com um rapaz com black, com cabelo black, dizendo que o cabelo do rapaz estava cheio de barata. Estava cheio de barata. E ainda vota num cara desse? Pelo amor de Deus, né? As declarações do presidente Jair Bolsonaro, que compararam o Japão e o japonês a coisas pequenas, geraram revolta e risadas entre descendentes do país que vivem em São Paulo. No dia 15 de maio, Bolsonaro foi abordado por um rapaz estrangeiro de feição asiática no aeroporto de Manaus. Ao posar para fotos, Bolsonaro fez um gesto com a mão e disse: tudo pequenininho aí? 9 dias depois, o presidente repetiu a comparação ao falar sobre a reforma da Previdência. Se for uma reforma de japonês, ele vai embora. Lá no Japão, tudo é miniatura, declarou o presidente em Petrolina, Pernambuco. Tá? Procurados pela Folha, representantes da comunidade japonesa em São Paulo se dividiram. Alguns se mostraram revoltados, enquanto outros preferiram reagir com bom humor. Não sei se ele disse isso em relação à estatura ou a outra coisa. Se foi por relação ao órgão sexual, foi infeliz essa colocação. É muito revoltante. Vindo de um presidente, é muito condenável. A gente não deve ficar inerte a esse tipo de comentário, disse Raul Takaki, diretor do jornal Nikkei Shimbun, publicado em japonês e distribuído em São Paulo. Minha resposta é uma sonora risada. O presidente pode falar o que ele quiser, não tem que dar muito valor, tem que relevar, tem que rir. Isso de miniatura tem dois lados, um positivo e um negativo. É um país pequeno, mas que conseguiu se projetar ao mundo, criar tecnologia, tem uma arte milenar, disse
Renato Ishikawa, presidente do Bunkyo, Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. O analista de sistemas Hugo Tanaka ficou revoltado com as falas de Bolsonaro e teme que elas possam aumentar as piadas e o bullying contra japoneses. Já passei por isso em todos os ambientes, especialmente ao estudar, mas relevo. Essa nova polêmica pode gerar mais brincadeiras que vão afetar principalmente os jovens, o que pode criar finais desastrosos se atingir pessoas com depressão. O Consulado do Japão em São Paulo não quis se pronunciar na época, né? E aí, a gente compara, né? Não fui eu que criei a polarização, não, e eu vou comparar sim. A gente compara com o respeito que o Lula sempre demonstrou pelas pessoas japonesas, descendentes japoneses. Não podemos esquecer que um dos melhores amigos do Lula, o Luiz Gusquem, né, já falecido, era descendente de japoneses. O Gusquem era braço direito do Lula. O presidente do Instituto Lula é descendente de japoneses, né? Como é o nome dele? Fugiu agora. Otto. Fugiu agora aqui, ó. Presidente do Instituto Lula, né? Então, assim, é muito diferente, gente. É muito diferente a forma. E não é à toa que Paulo Okamoto, também descendente de japoneses. Então, assim, não tem comparação a forma, o respeito com que o Lula trata as pessoas de origem oriental com o que o Bolsonaro faz. Tá? Não tem. E o resultado a gente viu nessa viagem ao Japão, que foi um sucesso, né? Aeronaves compradas pela Embraer. Olha só, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Aqui, ó. O presidente Lula discursou no Fórum Empresarial Brasil-Japão em Tóquio nessa quarta e reforçou o multilateralismo contra o protecionismo econômico, né? E aí o Lula fechou uma parceria lá que vendeu aviões da Embraer para uma empresa japonesa, né? Deixa eu só pegar aqui a notícia para vocês. Que aí depois eu vou mostrar o vídeo do Lula no encerramento desse fórum, tá? Foi um sucesso a viagem do Lula. Aqui, ó. Embraer vai vender 15 aviões E190 para All Nippon Airways, tá? Quase 10 bilhões de reais em investimentos que a companhia aérea japonesa está fazendo na Embraer e também promessas de aquisição da carne brasileira, né? Donald Trump está colocando tarifa, vende para o Japão. Coloca aí o vídeo do Lula, por favor, Tati. Nós temos que primeiro brigar muito pela democracia. A democracia corre risco no planeta com eleição de extrema-direita negacionista que não reconhece sequer vacina, não reconhece sequer a instabilidade climática e não reconhece sequer partidos políticos, sindicatos e outras coisas. E a negação da política não trará nenhum benefício para a humanidade. Inclusive, os negacionistas não querem sequer atender o cumprimento do protocolo de Kyoto. A segunda coisa que nós precisamos defender muito bem e com muita força do livre comércio. Nós não podemos voltar a defender o protecionismo. Nós não queremos uma segunda guerra fria. O que nós queremos é comércio livre para que a gente possa definitivamente fazer com que nossos países se estabeleçam no movimento da democracia, no crescimento econômico e na distribuição de riqueza. Outra coisa que nós não podemos esquecer, primeiro-ministro, é a manutenção do multilateralismo. É muito importante a relação entre os países, é muito importante a relação política, é muito importante a relação entre universidades, é muito importante a troca de experiência científica e tecnológica, é muito importante a relação entre os sindicatos, é muito importante a relação entre os partidos políticos e, sobretudo, é muito importante a relação entre os povos. Isso é que é presidente, não é aquela porcaria que a Michelle tem em casa, hein, Marcelo? Não, totalmente, nem se compara. Tem um outro detalhe dessa viagem do presidente Lula muito importante ao Japão, que é a primeira vez desde 2019 que o imperador recebe um chefe de Estado. Né? Ele saiu em 2019 para receber o Trump e agora recebeu o Lula só. 2019, 2025. Acho que isso diz muita coisa. Né? A figura... e foi recebido ainda com a aquarela do Brasil.
prepararam a recepção, não é que só receberam, prepararam. Aí depois teve uma recepção do imperador e da imperatriz, um jantar, onde Lula também discursou. Isso é uma coisa raríssimo, gente. O imperador abrir a sua casa para um chefe de Estado, mas ele quis receber o Lula. O que você acha, Marcelo, de um presidente que comenta piada étnica com uma pessoa, gente? É o cúmulo da baixaria ou não é? Eu estou exagerando. Não, mas a extrema-direita, ela é isso, ela é racista, ela é misógina, LGBT-fóbica, né? Como você comentou, como que pode a comunidade nipo, né, votar na sua maioria no Bolsonaro, LGBT votar na extrema-direita, no Bolsonaro, pessoas negras? Por que isso? Porque aquela piada do Bolsonaro ela é racista. Né? É um estereótipo. É igual quando o Bolsonaro fala dos arrobas dos negros. Lembra, Sinara, na campanha? Uhum, sim. Conheci lá os quilombolas que não pesavam 20 arrobas, preguiçosos, que não trabalhavam. Racista. Sabe? Assim, é tão distante que comparar é até um insulto, né, com Lula, né? Quando a gente... É um insulto. Não é um insulto, porque... E não é à toa que é o imperador que recebeu, gente. Eu acho que tem que levar... Até os comentaristas da imprensa liberal estavam falando, nossa, o imperador, jantar, a imperatriz recebeu... Porque você sabe que a cultura japonesa, eles têm essa individualidade muito forte. Um amigo meu, ele é casado com um japonês. Ele conta da experiência dele do Japão, gente, no metrô. Lotado e um silêncio absurdo. Eu pensei, nossa, Marcelo, era muito estranho, porque o metrô estava cheio e silêncio. Entende? E o imperador abriu sua casa para o Lula, não para o Bolsonaro. A porcaria... Né, Sinara? Aquela porcaria que a Michelle tem em casa. Gente, a gente vive outra era, a era do respeito ao próximo, né? Não tem realmente comparação possível, mas fica aí a dica para o pessoal de ascendência japonesa, próxima vez que votar, pensar em quem é que respeita as tradições, a história e principalmente o histórico de trabalho deles, tá? De trabalho, porque se há uma coisa que sempre houve, que foi associado aos japoneses, é a capacidade de trabalho, né, Marcelo? Trabalho e inteligência, né? Desde criança, com os cálculos, sempre foram associados ao trabalho, à inteligência, à educação, um povo extremamente educado. Lá, eu nasci numa região ali da Vila Prudente, com muitos japoneses. Lá na Vila Prudente, na Zona Leste de São Paulo, gente, tem muitos vilarejos de japoneses. Não sei por quê, mas é uma região da Zona Leste que concentra muitos japoneses. Sempre maravilhosos, educados, assim, incríveis, né? Que não combina com essa porcaria que faz a piada mais idiota, infantil, sabe? Então, gente, por favor, amigos japoneses maravilhosos, sabe? Não combina com vocês isso. Não combina. Foi o que eu falei para a querida fornecedora de café lá da Ceasa. Eu falei assim, desculpa, mas esse cara não combina com vocês. Não combina, tá? É isso.